A história da imigração holandesa não tem como ser falada sem a história dessa fazenda, Fazenda Holland. E nós estamos aqui hoje com um podcast para realmente trazer toda essa história e muitas curiosidades também. Claro, essa família que veio aqui somar com a sua história importante na história da produção leiteira e de tantos outros serviços importantes que você vai conhecer agora. Você vai conhecer também a LM Serviços Agrícolas. E para isso, bom, família que tem um pai, não é? Vamos começar por ele aqui. Antes de mais nada, Ronald Habers, obrigado por estar conosco aqui no RMix Podcast, compartilhando um pouquinho aqui dessa história. Mas não vai caber tudo num podcast só, tô vendo que tem muita coisa pra gente contar aqui. Bem-vindo, viu? Nós temos muita história para contar, mas estamos aí. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. E estamos aí. Isso é muito importante. Deixa eu aproveitar e apresentar quem também vai compor esse podcast com a gente. Está aqui o Hilco Luca Habers. Tudo bem, Hilco? Tudo bem, tudo certo. Você trabalha até como artesão de facas customizadas, é isso? Quando dá tempo do serviço, quando dá tempo, a gente encaixa. E aqui do meu lado, né? Tem o Lucas Habers. Tudo bem, Lucas? Tudo bem. Muito bem. Também vai falar um pouquinho sobre o trabalho geral. Tem muita coisa nessa fazenda, hein? Tem bastante coisa. Vou pedir você falar bem pertinho do microfone aqui, para que o pessoal que está nos assistindo, não só no YouTube, mas que também está acompanhando pelo Amazon, pelo Deezer, pelo Spotify, possa estar ouvindo vocês, você que está nos acompanhando. Esse podcast também tem imagens no YouTube, @RMix Rádio. Ronald, quantos anos tem a Fazenda Holland, hein? A Fazenda Holland veio com meus pais no terceiro grupo de imigração, acho, não tenho bem certeza agora, mas em 53. 53. Eles vieram e desde lá ela tem a atividade agropecuária, principalmente na pecuária de leite. Na pecuária de leite. Hoje, para a gente ter uma dimensão, para quem está nos acompanhando agora, as dimensões do que é trabalhado hoje na fazenda. Enfim, o que passa lá diariamente, mês a mês, como é que é? A nossa propriedade de leite, ela tem 110 hectares de área agricultável, onde a gente tem hoje 550 vacas em ordenha. E nessa área a gente consegue produzir toda a comida dessas vacas. Pois é, e bom, é claro que não são só vocês três que trabalham lá, né? Hoje muita gente acaba aí sendo envolvido. Como é que é esse pessoal hoje que trabalha lá? Envolve quantos trabalhadores? A gente tem tanto agricultura com parte de escritório e o pessoal que é envolvido diretamente na ordenha, 34 colaboradores. Diretos, indiretos? Esses são diretos. Diretos, fora os indiretos também. Sim, diretos acaba tendo, mas é mais empresas contratadas aí para prestar algum serviço. E é claro que ela não começou desse tamanho. Isso tudo é crescimento, é método, é tecnologia, é disciplina, tudo isso que realmente a comunidade holandesa tem a oferecer, né? O crescimento dela se deve essencialmente a que visão? A gente tem aqui a região nossa aqui de Castro ou até os Campos Gerais aí, ela é muito desenvolvida na questão da pecuária de leite, né? Tem a Castrolanda, tem as nossas cooperativas co-irmãs aí, e a gente sempre teve eu acho uma visão até desse pessoal que veio desbravar aqui, de uma forma assim, saíram da Europa, entraram num navio, não para vir para um lugar melhor. Eles queriam sair de lá, que com certeza onde eles viriam ia ser menos pior do que era lá no pós-guerra, né? É uma leitura que eu faço isso assim, uma dificuldade que estavam lá. Chegando aqui, eles viram a oportunidade que essa região proporcionou para eles. Com isso, instigou a eles desenvolverem a atividade, e principalmente a atividade de leite. Tanto é que hoje a gente tem, né, junto aí a Castrolanda com Castro, esse título, né, de capital nacional do leite. Temos aí teve só um tempo que eu acho que teve Minas Gerais, que chegou, acho que Patos de Minas chegou a ter uma produção importante, mas Castro já recuperou rapidamente. Só um ano, acho que não foi capital do leite. Eu até não sei bem disso. De tão pequeno que foi, porque realmente a dominância foi muito grande de Castro em todo esse período. E o que a gente tem aqui, Regis, assim, é uma facilidade de produzir leite pelo clima. O clima nos ajuda muito, por ser mais frio, ser chuvoso, então a gente consegue ter um ambiente mais agradável para as vacas. Salvo hoje, tem várias tecnologias já superando até a questão, vamos dizer, climática, que você cria um clima dentro do barracão,
mais frio, porque quanto mais frio, melhor é para a vaca. Mas assim, a principal questão que eu vejo é a região, é a cooperativa e a vontade dessas pessoas de vencerem, né? Pelo desafio que elas vieram passando na vida. Bom, e a gente tem, como você falou da questão climática, claro que aqui nós temos um diferencial importante, mas também aqui não é fácil, né? Me ocorreu até uma fazenda dessa estrutura, tantos animais. Como é que foi aí? Porque a gente teve uma chuva de granizo que foi histórica no mundo inteiro, a gente foi notícia, né? Como é que o setor, como é que foi na produção? Deu para afetar também ou como é que foi? A gente, nessa última chuva de pedra grande que atingiu mais a cidade, ela acabou nas fazendas atingindo muito poucas áreas, principalmente na nossa região ali. Mas a gente já teve chuvas de pedra, talvez não com o volume, mas até com pedras maiores, que quando pega numa lavoura de milho, numa de soja, num pasto, complica tudo. Acaba perdendo isso aí. E como a gente está muito intensificado, qualquer perda na lavoura é falta de comida para as vacas. Ô Ronaldinho, é claro, você está aqui hoje com os seus dois filhos, né, o Rilco e também o Lucas, a gente vai conversar aqui com eles um pouquinho sobre isso, mas antes de entrar nesse papo com eles, porque ao longo do tempo eles estão te ajudando, né, no dia a dia da fazenda, tem um valor especial quando a família se envolve com a gente. Mas eu queria, antes deles falar, eu queria voltar um pouco mais no tempo. Como é que foi você? Foi desde pequeno também na fazenda? Como é que é a sua lembrança, esse envolvimento com o trabalho? A gente sempre foi criado, e eu acho que isso é muito comum nas propriedades de produção de leite. Todo mundo é necessário, né? Mesmo a gente sendo pequeno. Eu tinha as obrigações, sempre tive, de principalmente tratar os bezerros, né? Que é uma coisa mais fácil, menos pesada. A gente já fazia isso antes de ir para a escola. Depois voltava da escola, tinha que ajudar de uma forma ou de outra, mas principalmente sempre tá junto. E eu também criei eles assim, desde pequeno estarem junto. Hoje eu tenho um neto que já está com 2 anos e pouco, ele já vai junto também. É uma forma da gente poder fazer eles terem esse contato e manter essa questão essa tradição de estar junto, né? Você sabe que podcast claro, a gente fala aqui sobre a importância da fazenda, sobre tudo aquilo que a gente tem para abordar nesse tema de hoje. Mas uma coisa que as pessoas elas gostam muito, viu, Ronald, são histórias, né? Claro, a gente falou aí, qual história que te vem na cabeça primeiro sobre esse trabalho lá atrás? Imagino eu com seu pai. Qual a primeira história que te vem à cabeça, assim, uma história que não te sai da cabeça, assim? O que para mim sempre foi muito gratificante, a família Haber sempre foi muito respeitada na questão de animais de exposição, animais de produção, tanto aqui como Brasil afora. E a cooperativa sempre recebia muitas visitas de pessoas vindo de fora, excursões, ônibus, outros produtores. E eu, pequeno, sempre acompanhei isso. E isso sempre me motivou a buscar novidades. A gente também sair um pouco de dentro da fazenda, olhar um pouco para fora, né? Por mais que muitas vezes ele é tão trabalhoso que você tem pouco tempo para isso. E para mim, a maior gratificação disso, vamos dizer, que completou isso para mim, foi que, estando na diretoria da cooperativa, ali no Comitê Pecuário, em 2001, eu pude e recebi um desafio de criar uma exposição melhor do que a exposição que a gente tinha por causa dos 50 anos da Castrolana. E tive a felicidade de ser um dos cofundadores, um dos participantes na execução da AgroLeite. Então, para mim, isso mostra que tudo que a gente buscou, que a gente aprendeu, que o pai fazia a gente correr atrás, a gente conseguiu desenvolver na AgroLeite. O trabalho ele é continuado. O legado é algo que realmente se transfere e que vai além do tempo, não é isso? Sim. Eu acho que você herdou um legado, né? Você não só ficou com um trabalho para tocar, mas você assumiu um legado. E assim, muitas vezes acontece nas propriedades, os filhos acabam sendo muito exigidos no trabalho, né? E às vezes os pais não conseguem permitir a eles que desenvolvam, porque trabalham o dia inteiro. Uhum. E a gente precisa fazer
o trabalho, mas também precisa pôr essa juventude aí para pensar e desenvolver outras oportunidades, né? Falou em juventude, eu tô aqui, olha só, os dois estão aqui com a gente. O Hilco, bem-vindo aqui ao nosso podcast também. Olha, e Hilco, imagina o seguinte, claro, a gente vai falar de tudo. Você vai estar vendo nessa imagem geral que tem aqui algumas facas aqui sobre a mesa. A gente vai falar já sobre esse trabalho importante que o Hilco faz. Mas Hilco está num podcast hoje, compartilhando um pouco da história do seu pai, fazendo esse registro, que é muito importante. É aquele tipo de podcast que a gente assiste 10, 20 anos depois e, puxa, olha só, né? Como é que é para você estar ao lado aí do seu pai nessa caminhada aí? Ele está contando tudo isso, mas você testemunhou tudo isso. Como é que foi? Não, com certeza. Tá ali todo dia ajudando na fazenda, tomando conta. A minha parte é mais o escritório. Eu, claro que ajudo em tudo o resto, porque sempre falta pessoal. Mas é ótimo tá ajudando. E a gente vê pessoalmente o quanto está crescendo o negócio, como está evoluindo, é satisfatório também. Muito bem. E você começou cedo também já lá com o seu... Como é que era ele? Eu tenho que puxar muito a orelha dele. Tem isso? Como é que é? Não, tem. Como a gente fala assim, o Lucas tinha que amarrar em casa porque só queria estar nos trator, né? O Hilco gostava mais dos trator no joguinho lá do... Como é que era? Aquele RuneScape lá, alguma coisa assim. Não, RuneScape era o outro. Né? O Lucas. Qual jogo? Não, mas sempre tiveram junto e sempre tiveram vontade de estar junto. Ah, então, peraí, na fazenda tinha videogame também. Não, isso era em casa, né? Qualquer que vocês jogavam lá, qualquer. Eu sempre joguei o Farming Simulator, né? Ah, tinha que ser o Farming Simulator, né? Saía da fazenda e chegava em casa e continuava na fazenda. O pai jogava ou não? Não. Não dava tempo? Não, Vida real vai jogar ainda à noite? Não tem como, né? Eu sou ruim com essas tecnologias aí. Não, mas já trabalhou o dia inteiro, né? De noite vou fazer simulador de fazenda, aí não dá, né? Tem que descansar um pouco. Bom, nós temos o Lucas e tem o Lucas aqui também, o Lucas Habers. Lucas, qual que é mais... Bom, eu tenho que perguntar, idade, quem que é mais velho aqui? Eu sou mais velho. Você é o mais velho. Olha, eu sou o mais velho. Fala com orgulho de ser o mais velho, é isso? Eu sou o velho sofredor, né? Então tá. E para você, como é que foi? Que lembrança você tem desse trabalho lá com seu pai? Acho importante, porque é uma família que está aqui na mesa, né? Então, basicamente, a minha vida inteira se resumiu a trabalhar lá junto, né? Uhum. Igual o pai disse, quando ele saía viajar, eu ficava só no bico. A hora que ele via que a poeira baixava, eu já corria para a fazenda para tomar o trator dos funcionários, para poder buscar feno e coisa errada, tudo. Então, acabou sendo a pessoa de referência sempre dele da fazenda nessa caminhada inicial aí. Foi mais ou menos isso. Bom, e é claro, Ronald, que trabalhar com a família é muito bom, mas, por exemplo, meu filho ele foi para uma outra área, acabou não indo necessariamente para a comunicação. A comunicação ele também domina, mas acabou indo para uma outra área. E você, com certeza, viu aí, né, o caminho de cada um se desenhando. Eu quero já entender, o pessoal está assistindo aí, né, por que essas facas por sobre a mesa? Calma, é para falar de algo importante. Nós temos a fazenda Roland, que é o destaque principal desse podcast, mas também esses trabalhos, a fazenda, tem muito trabalho que envolve uma fazenda, não é isso, Sim. Ronald? O que a gente muitas vezes percebe é que o consumidor final, né, o nosso cliente indiretamente, por a gente produzir e as fábricas transformarem, muitas vezes as pessoas não têm a noção de quanto é difícil, quanto é trabalhoso para você chegar lá num litro de leite, num queijo, vamos dizer, num óleo de soja, num morango, né? São coisas assim que só quem tem a propriedade realmente hoje é o que tem esse domínio e essa noção. Porque ter fazenda muitas vezes foi nostálgico, né? Assim, eu sou fazendeiro, mas é o fazendeiro de fim de semana que tem a fazenda, vai lá andar a cavalo, que não deixa de ser vamos dizer, um movimento. Mas o nosso negócio aqui, o Castro hoje, quem tem propriedade, ele é muito trabalhoso e é muito necessário a dedicação 24 horas por dia. Independente se é agricultura, se é vaca, porque as adversidades são muito grandes e principalmente a nossa margem é muito estreita. Entre você sobreviver na atividade... você tem que estar custo elevado. E você tem que estar com os índices muito bons.
E isso faz com que a nossa região é diferenciada por causa disso. A gente tem propriedades muito próximas, a gente tem uma assistência muito boa. E Castro é vamos dizer, um polo produtivo onde todas as empresas querem trazer suas tecnologias. Então a gente tem essas oportunidades, mas com isso tem o desafio e tem o custo de tudo isso também, né? Então, é importante, porque às vezes a pessoa tem uma percepção, puxa vida, não, é uma fazenda de produção de leite, tudo desse, mas o dia a dia é um desafio, inclusive orçamentário, como você está comentando, né? Sim. Mesmo com toda a tecnologia, e mesmo a tecnologia, ela exige um investimento grande, né? A margem hoje é um desafio mesmo. Ele é um desafio, porque a gente necessita de ter uma produtividade alta, mas para você ter uma produtividade alta, você acaba tendo também um investimento alto. Porque a gente acaba tendo aquela história, você tem uma pizza pequena, você tem uma fatia grande, uma pizza grande com uma fatia pequena. A fatia pequena vai ser maior do que o pedaço grande da pizza pequena. Então a gente precisa tecnificar, a gente precisa concentrar animais, né? E uma coisa assim, que a gente percebe aqui na nossa região, a gente tem um crescimento, principalmente aqui, os números da Castroana, um crescimento vegetativo aí de 7% a 10% por ano na quantidade de produção. Porque as propriedades estão se estruturando, elas estão tendo essa necessidade e com isso faz com que você busque essas tecnologias mais modernas. Hoje tem propriedades aí com mais de 1.000 vacas, onde as vacas estão fechadas em barracões, aclimatizados, temperatura, como se a gente estivesse num ar-condicionado na sala de estar ou na sala de TV assistindo um jogo de futebol. E muitas pessoas acham que a gente tem o gado fechado e com isso ele está mal condicionado. Mas se você vê as estruturas que são montadas para essas vacas, a ordenha que a gente tem para ela poder ser ordenhada, a alimentação que elas recebem, é como se fossem atletas de alto nível do esporte. A gente vê isso nessa feira que você também teve a sua contribuição para que ela viesse a acontecer, a Agroleite, né? Sim. Acho que quem vai a Agroleite, você falando assim, a gente vai... A pessoa que não faz parte desse universo, ela vai um pouco para a Agroleite, porque a Agroleite a cidade vai visitar, né? Então, dá para se ter uma percepção de tudo que você comentou. A Agroleite, ela retrata muito bem, até para a pessoa que não entende muito do leite, não é isso? E a gente vê assim, aqui a gente tem uma indústria, né, nossa, que produz, vamos dizer, que faz envasa o leite, né, pega o leite nas propriedades, leva lá, faz os procedimentos. A gente tem o leite natural, né, que é o único leite no Brasil que não tem conservantes. É um leite totalmente natural. Ele está dentro da caixinha ali, normal, mas ele não tem vamos dizer, ele é muito diferente porque ele acaba não precisando dos conservantes e conservantes legais, né? Deixar bem claro isso também, a gente não faz manipulação em leite de forma alguma. Uhum. Mas isso a gente consegue por quê? Porque tem propriedades com leite tão bom, uma qualidade tão rica que a gente pode pegar esse leite, tirar ele da vaca, né? A vaca ordenhada vai para o tanque, vai para o caminhão e vai para a caixinha, que não precisa de nada para proteger ele. Então são coisas que às vezes o nosso público, que o nosso cidadão castrense não conhece, não sabe, ou não é que não valoriza, mas o leite sempre foi. Você vai no mercado, você pode notar, o leite sempre é o mais barato que é comprado, né? Deixa eu aproveitar aqui, a gente gosta de falar também, a gente valorizou a história, falou agora dos desafios do que é a produção leiteira, mas deixa eu já perguntar aqui para o futuro aqui também, né? Deixa eu perguntar aqui para o Lucas Habers, também para o Rilco, começando pelo Lucas. Lucas, qual é o futuro? Vai estar de olho aqui agora na tua resposta, hein? Qual é o futuro da produção leiteira aqui no Brasil, especialmente da nossa região que lidera o cenário aqui da América Latina, eu diria? Então, nós tivemos uma conversa sobre isso com o pai, acho que deve ter uma semana atrás, que o cenário não é só de Castro, eu acho, mas da pecuária no Brasil é que ou você expande ou você está fora da brincadeira, sabe?
se você começar a analisar, você vê que tem muito mais fazendas de 1.000 ou mais vacas do que tinha 5 anos atrás. E vai ter muito mais fazendas de 2.000 vacas daqui a 5 anos do que tem de 500 vacas hoje. Porque o teu custo e o teu serviço para você ordenhar 500 vacas hoje, é melhor você aumentar para 1.000, que tua margem melhora muito. Então, eu acredito que o futuro do negócio do leite é cada vez diminuir o pequeno produtor, ele acabar deixando a atividade por falta de... Mão de obra está muito escasso, fica muito caro, não consegue. A tecnologia tá para ajudar, mas ainda é muito inviável. Então, Ainda está engatinhando um pouco. Isso, acaba que eu vejo que o futuro, todas as propriedades vão tender a dobrar o tamanho do plantel para conseguir se manter na atividade. Fazer o seguinte, Lucas, olhando para aquela câmera ali da frente, essa primeira aqui, queria que você falasse, né, o que te dá mais alegria em trabalhar com a produção leiteira. Lá para aquela câmera. O que me dá mais alegria é quando eu vejo que está passando de 45 de média cada vaca. aí ele fica... Como é que é a média? Como é que estabelece a média aí, o Ron? Hoje a gente tem produzindo aí de 46, 45, às vezes chegando em 48 por isso que ele falou esses litros números por vaca, né? Nos últimos 2 anos, nós tivemos um aumento muito grande na questão de produção por vaca. Isso não só nós, como aqui a região. Voltando de novo, a necessidade de você ter volumes e com isso você vai aprimorando o teu... Otimizando, né? A tua seleção, vai mantendo as vacas produtivas. Mas assim, isso que o Lucas falou é muito verdadeiro. Hoje as propriedades vão aumentando muito e a gente tem um diferencial na nossa região, ainda é a gente cultivar o azevém. O azevém é uma forrageira que produz muito leite. A gente tem hoje os pré-secados, né? Tanto com ensiladeira como o de bola, né, que a gente faz, o famoso os marshmallows, né, que estão na lavoura. O pessoal, quem vai para o interior, fica olhando aquilo, fica maravilhado, né? E assim, a gente tem feito, né, a LM tem ido em outros estados produzir comida também, fazer esse trabalho de produzir a comida lá. E o que a gente percebe é que cada vez mais as propriedades para fora também estão muito grandes. Lá a gente trabalha com uma propriedade lá com 3.000 vacas, que antes eram vacas girolandas a pasto. Hoje ele está confinando essas vacas. Você imagina quanto leite isso vai produzir se ele começar ainda a produzir comida também. Então, são desafios. E o que a gente precisa com isso é que tenha consumo de produtos lácteos, senão vai começar a sobrar leite, né? Não tem. E como é que está o consumo hoje no Brasil disso? Porque eu estive em São Paulo agora, semana passada, e aí sempre que a gente vai para São Paulo, eu tenho orgulho de falar, você vai no supermercado aqui, já ouviu falar dos produtos Castro Holanda? Já. Ou seja, começou, está realmente cada vez mais. Como é que está o consumo hoje no cenário nacional? Aumentou? A gente vê assim vamos dizer, até um pouco de retração em alguma questão vamos dizer, do produtos principais, assim, que agregam valor, que é queijo, iogurtes, até pela aquisição financeira que o público não está tendo tanto dinheiro assim à disposição para estar gastando com... Percebe-se um momento... um pouco de retração nisso, né? Retração, não é nem um platô, é uma retração. E isso é muito natural. Quando vamos dizer, quando o pessoal tem dinheiro, a tendência de sair esses produtos é muito maior do que normal, né? E são produtos que agregam... Isso tudo mexe no dia a dia de vocês, que mexe com o valor do litro de leite. Né? E são como é que é? Vamos dizer, é uma engrenagem, né? Se o pessoal ganha bem, todo mundo está ganhando bem. E a lei da oferta e demanda também. Quanto mais a população consome, melhor o valor que você consegue colocar no trabalho da produção leiteira. E uma coisa assim que a gente vê, nós temos a marca Naturale, né, que é das cooperativas, mas ela é de pouco volume. Porque o maior negócio nosso hoje... a nossa indústria envasa muito leite, vende o leite, mas envasa na marca das outras empresas, né?
Então, isso acaba sendo vamos dizer, uma gratificação para nós também, que se o nosso leite não tivesse essa qualidade, ninguém estaria nos procurando, né? O seguinte, ó, pode fechar a câmera aqui, ó. Olha o que eu tenho nas mãos. Olha o que eu tenho nas mãos. Ó, esse trabalho aqui é feito pelo Rilco, é isso? Isso. O Rilco que faz esse trabalho aqui, um trabalho aqui de customização de facas, né? E como é que você foi mexer com isso? Como é que nasceu esse negócio? É só você? O outro Lucas não faz isso? O que, Lucas? Esse eu deixo para ele. Não é só praia. Então tá. Me conta um pouquinho sobre esse trabalho aqui. Dá para ver que é um trabalho realmente muito importante. Tem mais um nas mãos ali. Mostra naquela outra câmera. Olha aí. Olha aí, ó. Olha aí. Essas são facas que você realmente produziu. Isso? Sim, você customizou, desculpe. Customizou. Não, Como é que eu funciona? produzo mesmo. Produz também? Faço do zero. Essas todas são feitas do zero. Caramba. Eu pensava que você só dava Não. um estilo, né? Não, customização. É a partir do zero mesmo. É, a partir do zero. Tá. E como é que é customizar uma faca dessa? Uma faca dessa do zero? Ah, é bem difícil. Eu começo com o aço, né? Você começa uma faca dessa aqui, por exemplo. Afiadíssima, hein? Não vou testar aqui, que senão, ó, afiadíssima. Afiadíssima. Pedir o pessoal só trocar de câmera ali rapidinho, ó. Afiadíssima, né? Eu até ia testar aqui, mas acho que não é uma boa ideia, né? Mas enfim. Conta pra gente aí. Uma faca dessa, por exemplo, aqui, ela foi 6 quilos de aço para fazer uma faca só. 6 quilos de aço pra fazer essa faca? Isso. Daí você começa ela tudo em linha reta. Você percebe esse desenho aqui. Isso aqui não é laser, não é nada. É tudo aço misturado. Você não trouxe imagem aqui do trabalho sendo feito? Eu trouxe? Tem, acho que foi mandado alguma coisa. Foi mandado aí? Isso. Vamos mostrar então essas imagens enquanto você vai falando aí. Tá fácil de mostrar aí? E daí... Olha, aí isso. Vamos mostrar um pouquinho essas imagens. Todas as imagens agora que dizem a respeito desse trabalho, eu vou mostrar aqui. Essas facas aqui, Rilco. Vamos lá. Se você pega essa do meio, por exemplo, você consegue ver melhor as linhas, porque ela é um damasco aleatório, essa do meio da imagem. Daí você vai forjando ele do jeito que ela tá, assim, sabe? Forjar seria amassar o aço enquanto ele tá incandescente, né? A mais de 800 graus ali, mais ou menos. Esse desenho é o desenho do próprio aço, Sim, não é é. algo que você... É do próprio aço. Isso, as linhas que estão escuras são um aço e as linhas que estão claras são outro aço. Daí eu junto os dois, misturo eles, soldo a quente, misturo eles e vou trabalhando até criar o desenho que eu quero. Quanto tempo leva para ficar pronta uma faca dessa? Ah, uma como essa da imagem do meio ali vai uns 10 dias, mais ou menos. 10 dias. Você mostrou em tela cheia pra gente? Pode mostrar um pouquinho em tela cheia? Olha só, 10 dias para fazer uma faca como essa aqui, do zero, é isso? Do zero. E esse aço, como é que você... Eu compro o aço em chapa e daí eu monto o billet, que a gente chama, que seria um bloco com várias chapinhas. Você monta 30 camadas, por exemplo. Daí você solda ele com a solda elétrica mesmo. Daí põe no fogo, esquenta até 1000 graus, mais ou menos, é pra você conseguir grudar um no outro. Eu tô curioso pra saber do Lucas aqui também. Vocês brincavam do que quando eram criança, hein? O que é? Vamos brincar de faca, como é que é? Era mais ou menos. É? Mas enfim, ele começou com... Você nunca teve interesse de ir nessa linha também, ô Lucas? Eu sempre colecionei faca, sabe? Mais fácil, né? Agora fazer... Mas alguém tem que fazer pra você colecionar. Ficar 10 dias amassando aço não é comigo, não. Caramba, E o Lucas é o churrasqueiro nosso também, né? Então ele que tem as facas. Cada um com a sua função, não é isso, Rolando? E olha, nós temos mais imagens dessas facas aí? Essa a gente trouxe aqui esse apanhado geral. Você... Existe a comercialização dessas facas sim, também? faço para venda, sim. Mas atende hoje que mercado? É mais por encomenda mesmo. Quem chega no meu Instagram de alguma forma, ou pessoas próximas que conhecem, daí vai... Se eu quiser uma faca como essa, personalizada, para dar no presente agora, seja Natal, às vezes é Dia dos Pais, às vezes é tão difícil presentear, principalmente homem, né? Mas uma faca como essa, aí, que auxilia bastante no churrasco, é um ótimo presente. Quem quer presentear com uma faca customizada como essa, como é que faz? Chama no meu Instagram lá. Você faz? Daí eu faço. Por Entrega. encomenda, a gente acerta material. Por exemplo, essa faca que está na mão é um aço mosaico. Mostra a faca na mão aí, ó. O nome do aço é mosaico, o cabo dela é osso de baleia. Tudo legalizado, vem lá do Rio Grande do Sul.
Um osso de baleia estabilizado, o suportinho dela também. Caramba, cheio de detalhe, rapaz. A bainha tá escondida ali. A bainha daqui. Eu faço a bainha também de couro, tudo. Você faz tudo, é Tudo, completo. Então, costurado à mão. E olha, tem aqui, ó. Essa é a bainha, olha, dela aqui, né? Tem aqui o encaixe aqui perfeito. E além disso, para você que está acompanhando aí e vai conseguir, tem esse suportezinho você também. Também isso é o que faço, mas daí depende tudo, vai da negociação do que a pessoa busca, né? Tá, mas esse suporte, se a pessoa quiser também, é legal. Do mesmo material do cabo da faca. Coloca na estante, lá, não é? Muito legal. E custa muito caro uma faca dessa? Eu preciso perguntar. A gente até, dependendo do material, tem de 800, R$1.000 até onde você quiser. Desse jeito vai deixar a fazenda? Não é possível, entendeu? Não, mas... Quanto? A partir de R$800, eu costumo dizer. A partir de R$800. Não, mas dá para produzir quantas no mês? Dá para produzir legal? Como é que é? No máximo umas 2 eu faço no mês. Porque senão você começa a perder também... Né? E também eu não tenho tempo, né? Eu trabalho somente depois das 6. Então é mais um esporte para você? Isso, É mais algo que você gosta de fazer. É um dinheiro extra, digamos assim. Gosta de fazer. Gosto de fazer. Muito bem. Eu fico todo dia... O hobby dele é bater marreta. Você escuta de longe, lá, hoje ele tá com raiva, ele tá lá. E assim, Regis, muito legal, né, parabéns. Só complementando isso, na pandemia, como a gente não podia mais sair, né? Tem que ficar em casa, né, você tem que desenvolver alguma coisa. E a gente começou a fazer trabalhos manuais com madeira. A gente começou com pegar janelinha de casa de demolição, fazer um espelhadinho com canteirinho, depois fomos para mesas, cadeira. Então a gente desenvolveu muita coisa e as facas também vieram com isso. Então foi tudo para ficar. Uma necessidade de distração durante a pandemia. E uma coisa bacana das facas, né? Que mostrou assim para mim, vamos dizer que a gurizada tem talentos como, hein? Que são fora da nossa área, né? E uma coisa assim, eu sempre deixei muito claro para meus filhos que eles não tinham obrigatoriedade nenhuma de seguir a atividade nossa, principal, que é fazenda. Nunca obriguei eles a isso, sabe? Incentivou, claro, como todo pai faz, mas não porque- obrigou, né? Claro. Porque daí, assim, né, vamos dizer, eu sempre gostei muito de esporte, assim, sempre nadei, joguei bola, principalmente, eu sempre gostei de jogar vôlei. Ronald, eu não sei como é que você não tá, você não foi para comunicação com uma voz dessa. Olha a voz do Ronald. Parece que ele está entrevistando aqui no podcast. Muito boa sua voz. E assim, no vôlei, ó, tem 1,80 m, então é baixinho, né? Daí você pega esses meninos com 2 metros de altura, não gosta de vôlei. Aí você adivinha o que eles gostavam de fazer? Downhill. Downhill é o famoso pegar uma bicicleta, descer o morro pulando. Daí como é que faz? Downhill é com o Rio, é isso? Não, era mais até com o Lucas. Você, Lucas. Vocês não queriam a faca, precisa dar o Rio. Mas tem que ter tem que ter algo. Mas aí a gente vê assim que muitas vezes nas propriedades, eu brinco que ali na Castrolanda nós devemos estar no Guinness, né? Porque 110% das pessoas que nascem ali são agropecuaristas, né? Acho que a estatística é verdadeira, viu? Mas nem todos têm vamos dizer, muitos estão ali, às vezes, por uma obrigação, que é um negócio que herdaram e tem que tocar. Mas às vezes as pessoas têm a vontade de fazer outras coisas e a gente deixou de desenvolver isso. E mesmo assim continuam na fazenda. Eu sei. Eu sei lá em casa, eu queria insistir muito na comunicação e o Regis lá acabou indo para fisioterapia, que é algo que ele... Mas também ele tem esse pezinho na comunicação. A gente sabe que uma hora ou outra é um negócio de família, não é isso, Ronaldo? Mais ou menos por aí. E é uma coisa que a gente tem, é uma coisa que é o nosso sustento, então a gente tem que desenvolver. Sustentou eles, né, inclusive. Né? E mesmo assim, eu fico gratificado com isso, porque é um risco você não, de uma forma ou de outra, dar uma pressionadinha para ficar na propriedade, né? E mesmo assim, estão na propriedade. E você... Tenho certeza que muita gente fez isso de pressionar, mas não é o melhor caminho, não. Com certeza não. Eu vejo assim, você tem que estar junto com eles no que eles querem fazer, né? Eu acho que a realização dos filhos é uma realização nossa, né? E lógico, se puder ser no negócio nosso, é melhor ainda. E assim, que nem hoje, a própria LM, né? A questão de produzir forragens, né? A gente começou... Aqui em 89, 88, que a gente começou a fazer os pré-secados de azevém.
E uma coisa assim que para mim é muito, muito nítida, a gente fez a primeira sala de ordenha eletrônica do Brasil em 91. Em 91, na mesma área, eu conseguia produzir comida para 110 vacas. E hoje a gente produz comida para 550 na mesma área. Então, em 30 anos, a gente melhorou muito a questão de quantidade de forragem, de silagem produzida com assistência, com a Fundação ABC, com pesquisas, Principalmente. E principalmente com máquinas. A gente fazia com uma máquina em 89, que hoje é uma máquina que ninguém quer. Se você vê o tamanho das máquinas, o que elas conseguem produzir hoje, isso aí mudou muito, né? E essa questão da tecnologia, eu falo hoje, a gente tem tratores hoje que eu não sei funcionar eles. Também nunca pedi como fazer, sabe? Então, a moçada tá aí para isso, né? A tecnologia de lá, como é que chama lá? Os mapas, os GPS, os tratores andam quase sozinhos. Então, tudo isso vem a contribuir. Então, por isso a gente precisa dessas gerações mais do próprio joguinho, né, lá da... O pessoal vem com outro chip, né? do Farm Simulator. Exatamente, você não jogou Farm Simulator, mas de compensação eles jogaram bastante, treinaram bastante para... Hoje a gente tem tecnologias que a gente acompanha os tratores do celular, o que eles estão fazendo. Pois é, hoje o controle é todo, acaba sendo bem tecnológico. Mas deixa eu aproveitar aqui com o Lucas. Lucas, a LM Serviços Agrícolas... né? Finação, terraplanagem, plantio, compactação de silo, todos esses serviços que vocês prestam hoje vai além da propriedade de vocês, correto? Correto, a gente atende a nível Brasil hoje. Então, a gente atende a maior parte, claro, 90% do serviço é feito aqui na região dos Campos Gerais, mas a safra do pré-secado, que é o carro-chefe, né, que é a afinação, que é o carro-chefe da LM Serviços, ele dura um meio ano aqui na nossa região. E depois disso a gente começa a sair para fora do estado, vai para Minas, vai para São Paulo, para pegar outras janelas de produção. E aproveitando ali, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um corte agora, porque nós precisamos explicar um pouquinho mais o que a LM Serviços Agrícolas faz. Então, quando vocês vão até uma propriedade e vocês vão fazer, imagino eu, uma verificação geral, enfim, apresentar os serviços, o que vocês geralmente constatam de maior necessidade do produtor hoje? A maior pendência do produtor? Então, hoje, eu acredito que um dos grandes diferenciais da LM é que a gente auxilia o produtor qual é a melhor hora dele cortar o pré-secado dele, precisa espalhar para homogeneizar a umidade ou não precisa, quantas vezes tem que fazer, chegou a hora de recolher, não chegou, sabe? A gente auxilia muito eles em qual é o ponto, vamos supor assim, perfeito do pré-secado. Portanto, você, amigo produtor que está precisando aí de serviços especializados, agora você pode contar aqui com a LM Serviços Agrícolas, fenação, terraplanagem, plantio, compactação de solo, venda permanente de feno, pré-secado, vale muito mais. A LM veio para ficar, hein, Ronald Habers? Veio. E a LM, na verdade, vamos dizer, uma empresa que presta serviços para a Roland, né, na nossa necessidade de produção. Diretamente, saiu da casa, né? E a empresa é do Lucas com a minha nora, né, com a Marina. E assim, a empresa hoje ela tem possibilidade de atender toda a minha demanda, né, na fazenda, né, a nossa demanda, e também produzir serviços para terceiros, para produtores que precisam. E hoje a gente tem tanto essa prestação de serviço, como também uma venda permanente de pré-secado, de feno, de palha. A gente tem essa... E onde é que vocês estão atendendo tanto hoje com a LM? Atende muito aqui a região, mas a gente sai, os Campos Gerais, e prestação de serviço, a gente já fez serviços tem clientes em Minas, São Paulo, mas a questão da venda de produtos, ela vai Brasil afora, né? Bom, enfim, vocês não param mesmo, hein? E o Lucas vai lá, você vai lá na propriedade dele, Lucas?
Se chamarem, você vai lá na propriedade, é isso? Isso, aham. Você dá aquela olhada, aquela consultoria. Chegando lá com a experiência que vocês têm, vocês levam a experiência da fazenda Ronald e para realmente as demais fazendas, é isso? Isso, e como o pai falou que faz desde 82 que você faz pressicado já. 82 a gente já fazia, mas fazia sofrido, não era com essas máquinas boas aí, não. A experiência Isso. da Ronald vai para lá. Isso, então daí eu busco a experiência com ele para passar para os meus clientes. Entendi. Ele é o consultor do consultor. Isso. Entendi, ótimo. Faz diferença aí. Faz diferença. Mas sabe o que mais admirou, o que mais fica registrado nesse podcast? É o fato de vocês trabalharem juntos, ter esse legado de família, né? Que você tão bem conduziu, levou ao crescimento dessa importante fazenda aqui para a nossa cidade. A nossa cidade, ela deve muito à fazenda e o fato de vocês conservarem isso em família, irem muito além do serviço, né, da produção leiteira. Olha só os talentos aqui que a gente acabou apresentando, deixando que os seus filhos aqui voassem nesse sentido também. Isso traz realização pessoal, isso reflete no trabalho, no dia a dia, reflete na família e, no final das contas, a produção leiteira é aquilo que mantém a família, mas a família é o cerne de tudo, né, Ronald? Sim. Isso é muito bacana, muito bonito. Eu acho que é a grande marca que vocês têm. E uma coisa assim, né, a gente vê bastante essa, vamos dizer, sempre uma discussão, né, a sucessão familiar, né? Mas hoje a gente vê assim, a atividade agropecuária, ela é danada, né? Porque a gente não tem nem o direito de fechar a propriedade. A gente não consegue. O animal tem que ser alimentado, tem que ser ordenhado, a soja tem que ser pulverizada, tem que ser colhida, tem que ser plantada. Você não consegue parar. A agricultura até você consegue, né? Eu posso deixar de plantar, mas eu não posso deixar de plantar para produzir a comida para as vacas, né? Então a gente não tem o direito, né, de parar. A gente vê assim, que nem como a gente trabalha muito com o clima, né? A gente depende de sol, depende da chuva, mas ao mesmo tempo o sol e a chuva, às vezes no nosso negócio também nos atrapalha. Quando a gente quer sol, às vezes está chovendo. Quando está chovendo, quer sol. E a gente tem que driblar isso. E com isso, hoje, com as máquinas que a gente tem, vamos dizer, o que a LM consegue produzir, a gente consegue fazer volume de serviço num tempo muito curto. As máquinas nos permitem isso, a quantidade de máquinas que a gente tem hoje. Nós fizemos esses dias, num dia só, foram feitas 1.400 bolas de pré-secado. Então, isso muita coisa. É bastante coisa. Isso, 30 anos atrás, nem se pensava nisso. Uhum. Para fazer essa quantidade, nem tinha essas máquinas aqui, né? Mas para fazer essa mesma área que foi feito isso, a gente levava 15 dias. E nesses 15 dias, quantas vezes chove, quantas vezes isso, aquilo, né? E são essas coisas assim que fazem a gente olhar para trás e ver que não tem como parar, né? Você tem que se atualizar, você tem que buscar o que é de momento a ferramenta necessária e ideal para o teu negócio. Muito bem. Olha, quero agradecer aqui, deixar o recado aqui para o Rico agora, né? O homem das facas da HR Facas Custom. Rico, quero agradecer você por estar aqui também, junto com o seu pai, junto com o seu irmão, falando desse trabalho importante. Vai ter cortes aí depois nas redes sociais, especificamente sobre as facas também, né? O pessoal, tem gente que nem imagina que você lida com isso, acredito eu. Não, acho que pouca gente imagina. Agora não, agora o pessoal vai saber bastante aí. Mas obrigado pela participação aqui no podcast, junto com a sua família. Eu queria colocar mais um agrego ali na parte da LM Serviços, que quando aperta a escala ali, eu sou escalado junto para ajudar, né? Ah, tá. Não é só ele que tá do meu lado aqui, não. Tá, só para deixar aí. Eu acho que você perguntou ali, um diferencial da LM é que eu acho que a gente entra na fazenda e entrega tudo pronto. Teve casos até já que a gente já teve que... Tava com o trator lá, por exemplo, descarregando as bolas, já ajeitou mais uma coisinha ali, uma coisinha aqui. Então eu vejo como a gente chega lá, a gente diz pro cliente, isso aqui ainda não tá no ponto, você pode esperar mais um pouquinho, vamos agendar para tal dia, e daí você vai e você começou, a partir do momento que você começou, você entregou pronto. Então, hoje em dia, o que as pessoas buscam é facilidade, né? Menos dor de cabeça.
Muito então, se você tem menos dor de cabeça, querendo ou não, você tem o teu problema solucionado, né? E a LM Serviços Agrícolas tem Instagram? Como é que é? Tem Instagram, sim. Qual que é o Instagram da LM Serviços Agrícolas? Vocês estão olhando para ele agora. Eu não sei. Sabe, de cabeça. Se não tiver, a gente coloca depois na descrição aqui do vídeo. Não tem problema. Eu acho que é @LM Serviços @LM Serviços Agrícolas. Procura aí que você vai achar, tranquilo. E agradecer você, Lucas. Obrigado por participar aqui com a gente desse podcast também. Falando, trazendo aqui, dando esse suporte para a família. Você deu para perceber aqui nessa conversa que você realmente acaba tendo uma participação inicial lá atrás, junto com o seu pai, muito importante. Seu irmão está firme também hoje aí junto, mas tem um papel estratégico e tudo isso. Obrigado, viu? Eu que agradeço o convite. Muito bem, tá aí. Lucas Habers, obrigado mais uma vez, Ronald. Valeu mesmo, e que bom a gente poder compartilhar um pouco essa história tão importante para o município. A cidade de Castro é uma cidade que tem hoje destaque no cenário nacional, tem destaque não só, e legal saber que a gente está aqui diante de uma das pessoas que também deu a sua contribuição para a Agroleite. Estava lá em São Paulo o pessoal falando, pô, tem uma feira muito importante lá, peguei lá um Uber lá, o cara do Uber falando isso, eu vi que tem uma feira muito importante lá. E estou aqui diante de uma das pessoas que ajudou que a Agroleite realmente viesse a acontecer. Legal saber que uma contribuição sua hoje é reconhecida em qualquer lugar que a gente vai, praticamente aqui. É assim, né, Regis? A Agroleite, eu sempre tinha desenhado ela já, por causa que a gente tinha essa necessidade de ter um evento desse aqui na nossa região, né? Em visitas com empresas que nos levavam aos Estados Unidos, a gente via acontecendo várias situações igual uma própria Agroleite, um desenvolvimento de distribuição de tecnologias. Isso é muito ruim, né? Você pensar assim a curto prazo ou ali. Nós pagamos para fazer a nossa pesquisa na Fundação ABC e a gente dava essa tecnologia de graça para o nosso, entre aspas, concorrente que vinha nos visitar. Só que eu sempre penso assim, se for para alguém concorrer com nós, que seja eu que esteja alimentando ele. Uhum. Porque se eu estou alimentando ele, a minha necessidade de buscar tecnologias novas, melhores do que aquelas que eu distribuí, é muito grande. O ruim é quando a gente está indo buscar com os outros, né? Quando você está fornecendo ela, você está um passo à frente. Sobre concorrência é simples. Uma frase só deixar nessa câmera aqui, ó. Sobre concorrência é fácil. Você tem que buscar sempre ser a referência. Quando você se preocupa demais com a concorrência e minimizar a sua concorrência, você não é digno de ser o líder. Você vai estar líder por algum tempo. Então, que realmente esse olhar que você falou que tem, Ronald, de estar liderando a pesquisa, liderando, né, todo esse trabalho, toda a pujança que o setor merece, é isso que faz de você. Se você passar a se preocupar extremamente com o seu concorrente, você não vai à frente, não é isso? Não, você só tem dor de barriga. Visão, não é isso? E hoje, né, Regis, assim, para nós como cooperativa, como Castrolanda, a gente é tão agradecido que a gente tem esse esse ambiente criado hoje em volta da Agroleite, que ela não é mais nossa, né? Ela já é internacional. Isso só tem a trazer contribuição para nós, né? Como município, como área produtiva e como nós produtores. Conversei aqui com os proprietários da fazenda Roland, que tem quantos anos já? Já parou para contar aí, não? Quantos anos foram? Uns 23, dos 53. Já parou de contar, já 53, não está nem contando passa mais. De 70. Passa de 70 é uma boa conta. Depois a gente faz as contas e coloca nos comentários aí. Obrigado, Lucas. Obrigado, viu, pela participação aqui. Valeu também, meu caro Rilco. Obrigado. Valeu demais. Obrigado. E que realmente você possa acompanhar. Quer convidados tão especiais como eles? Então siga aqui o RMix Podcast. Esse episódio está disponível no YouTube, também nas plataformas Deezer, Spotify, Amazon Music. Você vai encontrar também esse episódio disponível em áudio, tá bom? No YouTube, @RMix Rádio, para você assistir completo esse episódio especial sobre LM, Produções Serviços Agrícolas, sobre a Fazenda Roland, sobre a HR Facas também. Vários cortes estarão disponíveis nas redes sociais com esses 3 temas centrais. Grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima!